inclusive eu, na minha vida, né, essa semana eu falei para vocês que Deus trouxe uma palavra de conserto, uma palavra de confronto e uma palavra de transformação para as nossas vidas. E ontem quem viveu a prova foi eu, né? Eu vivi situações ontem bastante difíceis e passei um dia de morte, um dia assim de mortificação, literalmente. Então eu vou estar compartilhando com vocês à medida que a gente estiver, né, caminhando. Então é o seguinte, gente, a gente viu semana passada, né, a gente falou sobre, deixa eu ver aqui, apresentar-se aprovado, a necessidade de querer uma transformação de vida, ou de observar que tem que haver o quê? Uma caminhada, um aprendizado, uma aprovação. E aqui, ó, o que é preciso para ter essa aprovação? E eu queria que vocês participassem, assim, para a gente chegar num ponto, né? O que vocês acham que eu preciso fazer para ser aprovado? Vamos lá. O que a gente precisa fazer para ser aprovado? O que vocês acham? Obedecer. Obedecer. Separação, santificação. Santificação. Santidade, né? Separação. Mesmo de santidade. Isso. Mais alguma coisa? Envolve a parte do querer também? Vamos lá. Agora é um exercício. Querer? Vamos lá. Comunhão. Ouvir mesmo, né? Intimidade. Esse M sair com uma perna a mais, mas tudo bem. Intimidade. O que mais que vocês podem, de repente, dizer? Ousadia. Ousadia. Fé. Fé. Determinação. Determinação. Então, né? Mais uma coisa. Oi. Um dos principais, eu acho. Amor. Amor. Então, assim, o que eu preciso fazer para ser aprovado? A questão básica da aprovação. E, na realidade, isso tudo faz parte, mas é mais simples do que a gente imagina. Né? Alguns ainda podem dizer assim, eu preciso passar na prova, mas eu vou te dizer, eu preciso fazer a prova. Então, para ser aprovado, eu tenho que fazer a prova. E a gente esquece disso, que eu tenho que estar envolvida com a prova. Então não adianta, a gente quer ser vitorioso, a gente quer obedecer, quer se santificar, quer, né, que quer santidade, quer obediência, quer comunhão, daí amor, intimidade, ousadia, fé e determinação, mas não quer a prova. Não é? Então vai ter que ter uma prova. Então tudo que a gente passa, quando eu começo a encarar dessa maneira, eu já não vejo mais como algo tão difícil para obedecer, para ser santo, para querer o amor, a intimidade. É algo que vem de uma maneira mais natural. Por quê? Porque eu entendo que eu faço parte de um esquadrão, eu faço parte de uma, vamos lá, do povo que Jesus chamou, que está sendo preparado. Infelizmente, depois da queda de Adão, a gente começou a se afastar de Deus. Mas Jesus veio, né, pagou um preço na cruz e fez com que a gente voltasse. Só que existe um caminho de volta para a cruz ou para Jesus, né? Por exemplo, eu fiquei no mundo, eu assim caminhei sem Cristo 18 anos da minha vida. Algumas pessoas nasceram no Evangelho, outras caminharam sem Jesus 30 anos, 38 anos, 20 anos, daí se afastaram ou voltaram, enfim. O que eu entendo disso? Que quando eu vou voltar, ou dependendo do tempo que eu tiver no Senhor ou que eu não tiver no Senhor, eu vou ter um nível de provas para passar, né? E eu tenho falado para vocês de relacionamento com o pai, com a mãe, com a importância desse romper. E eu vivi uma situação ontem, dessa, que ontem me derrubou, me deixou muito triste. Ontem eu passei um dia com a minha carne estraçalhada. Eu não tinha força quase nem para abrir o olho, assim.
A minha vontade era dormir, né? Dormir. Mas enfim, não é a vontade de Deus. E a gente tem que fazer aquilo que Deus fala. Né? Então, olha só. A gente pode falar dentre tantas coisas também, viver por fé, ter santidade, como a gente falou. E a gente vai encontrar um monte de respostas espirituais. E respostas que fazem parte da prova. Mas o mais simples é o quê? É fazer a prova, né? E passar nela. Então a gente lembra a época de faculdade, de vestibular, de segundo grau, de primeiro grau, que você vai fazer a prova, né, para ver se você vai passar, que dá aquele nervoso, que você fica, ai meu Deus, eu preciso passar, eu preciso passar, eu preciso passar, porque é importante. Então é o passar na prova. Então ninguém, a gente pode se concentrar em dizer que ninguém pode ser aprovado numa prova que não fez. Só existe um caminho para a aprovação, que é a aprovação, os testes, as tentações, a caminhada, dentro do Evangelho ou fora do Evangelho. Né? Eu fiz essa pergunta aqui porque ela está aqui na nossa apostila, mas é para a gente pensar dentro de nós, que às vezes a gente complica um pouco mais do que é. E eu quero trazer para vocês assim, um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de clareza, de facilidade, né? Por mais que na hora da prova não seja fácil, não é verdade? Então olha só, Tiago 1,12: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós estamos dispostos ao quê? A correr uma carreira e a receber a coroa da vida, que é o quê? É a nossa, digamos que seja o nosso supremo prêmio, que é a eternidade na presença de Deus. Quantas vezes fazemos promessas e votos para Deus que não cumprimos? Falamos, Deus, eu vou crer em Ti, eu vou Te obedecer, eu vou obedecer ao meu chamado ministerial, eu vou ser fiel a Ti com as minhas finanças, vou ganhar muitas almas para o Teu reino. Porém, quando a primeira necessidade surge, nós entramos em colapso. Quando o dinheiro acaba, ou quando uma enfermidade bate na porta, eu entro em colapso. Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus, por quê? E a gente questiona Deus. E a gente não para dizer, não, é uma prova, Deus está fortalecendo a minha fé, é um degrau para mim subir na presença dele. Nós temos sido ensinados, e a convivência geral, são todos, não é A, B ou C. Tudo aponta nas nossas vidas para quê? Eu tenho que ter uma resposta, eu tenho que saber por quê, né? E se não correr do jeito que eu quero, não é de Deus. Tudo aí, ó, Deus tá no meio, ó, você tá errado porque alguma coisa aconteceu. iPod, iPad, é tudo eu mesmo, né? Tudo ai. Então a gente tem que tomar cuidado com... Até os livros de autoajuda, eu ajuda, né? É bom e tal, mas tira o que? A comunidade, né? Quando é uma autoajuda, eu tiro a comunidade, eu tiro meu irmão de me ajudar. Então a gente tem que ficar um pouquinho esperto também com isso, né? Porém, quando a primeira necessidade surge, então entramos em colapso. A primeira dificuldade no chamado vem e já pensamos em desistir. Talvez não seja bem isso que Deus tenha para mim. Não é de Deus, não, muito difícil, tá pegando demais, tal, não, para, né? Vim para Goiânia, cortar o salário do pastor, não é de Deus, então fizemos a escolha errada. Vão voltar? Vamos pra, de que jeito? Não tem dinheiro nem para voltar. Meu Deus, Senhor, e agora? Não, o caminho é esse, calma. E Deus proveu, e proveu mesmo. Foram 6 meses de provisão completa. 6 meses. Deus levantou pessoas para nos sustentar. E não foram conhecidos, não. Conhecidos, assim, pessoas da família, pessoas bem próximas. Era um amigo conhecido. E enfim, pessoas que Deus foi levantando para suprir uma área aqui, uma área ali. 6 meses sem 1 centavo. 1 centavo. Não tinha. E eu não estou brincando com vocês. É real. Não tinha pra nada. A Radassa tinha 1 aninho. Ela usava fralda. Não tinha pra fralda. Não tinha... Ainda bem que ela mamava, né? Daí a produtora de leite podia tomar água, então tinha leite. Então, tinha para a bebedeira dela, né? Daí tinha a Hannah, imagina, aluguel, tudo.
escola particular, porque eu tinha matriculado ela numa escola particular. E daí? Como que foi? A escola particular eu fiz um trato com eles e paguei no final do ano. Porque Deus fez um milagre na minha vida. E o resto, tudo foi pago. Deus levantou homens e mulheres de Deus que nos supriram em tudo. Aluguel, água, luz, telefone. Então o sobrenatural de Deus, ele existe, Deus faz. Mas a gente tem que se colocar no caminho. Então eu tenho que lembrar aquilo que me traz esperança, gente. Sabe? Geralmente vem na nossa cabeça pensamentos de morte, de destruição, de erro. E muitas vezes Deus só está te afinando. Está querendo que você recorra a Ele, para que Ele possa te abençoar. Quando as pessoas que nos ajudam financeiramente se esquecem de nós, ou o salário encolhe, esmorecemos e ficamos feridos e desanimados. Aos poucos nos acomodamos ao ritual da igreja, aos cultos, aos seminários, congressos, e nos esquecemos dos que se perdem, cada vez que somos provados em relação aos propósitos que nós estabelecemos, simplesmente fracassamos. Daí Deus quer que a gente tenha uma intimidade maior, uma responsabilidade que não está ligada com fazer algo para Deus, mas com ter uma vida com Deus. Até hoje nós estávamos comentando acerca do que a igreja do Senhor Jesus esqueceu. Ela tem feito campanhas, ela tem feito correntes, ela tem ensinado as pessoas a buscar as coisas de Deus com muito afinco, uma dedicação assim profunda. Só que o segredo está em buscar a Deus e não as coisas de Deus. A gente viu isso também nessa semana. Por quê? Quando eu busco as coisas de Deus, eu estou buscando as mãos, o favor dele. Quando eu busco a face dele, eu me encontro com os olhos de Deus. Eu me encontro com o amor de Deus. Não tem como você olhar para a face do Senhor e voltar sem ser transformado. Então, em vez de eu querer a minha cura, eu quero é Deus. Em vez de eu querer a minha transformação, eu quero é Deus. Consequentemente, eu vou ser curado, eu vou ser transformado, eu vou ter um emprego legal. Enfim, aquilo que Deus tem projetado para cada um de nós. Quando o meu foco mudar, quando eu me conectar, eu me ligar a vocês com esse objetivo, quando vocês se ligarem a mim, quando você se ligar ao corpo de Cristo, com esse objetivo, adorar a Deus juntos, não com as coisas, com o teu coração, com o meu coração, a gente vai atingir um propósito mais puro e mais intenso. O entender o que é essa consciência de eternidade vai ser muito mais profundo, porque vai vir do próprio Deus, né? Então a verdade é que muitas provas vão acontecendo de maneira natural e sutil no decorrer da nossa vida. Porém, cada resposta insuficiente ou inadequada que damos a estas provas impõe amarras espirituais que paulatinamente nos distanciam da possibilidade de conquistar o sonho de Deus e cumprir o seu propósito. Ah não, eu não dou conta, não dá. A gente conhece bem essas frases, né? Não, isso não é pra mim, não é pra você. Se te incomodou, daí mesmo que é pra você. Se tá muito, muito difícil pra você, meu Deus, 3 vezes mais que é pra você, que é pra mim. Se de fato nós almejamos ser um obreiro no reino de Deus, precisamos nos matricular na escola do Espírito Santo, tendo a disposição de sermos tratados e edificados pela palavra de Deus. Esta escola dura a vida inteira e o Espírito Santo tem um currículo especial, dinâmico e apropriado para cada um de nós. Então ele não vai tratar igual com ninguém, vai ser sempre diferente e pessoal, intransferível, né? Nossas motivações mais íntimas, nossa fé e perseverança, nossas convicções e sentimentos, nosso conhecimento, nosso chamado e ministério serão provados mediante toda sorte de circunstâncias especificamente contrárias. Poxa, mas então quando está em Deus não tem que fluir? Flui. Flui porque você tem paz interior e Deus te conduz nessa paz. Mas o exterior vai se levantar contra. O natural se levanta contra. Não se levanta contra? Quando começou a meio que entrar, Rafa, não começou, digamos assim, a ter os levantes fora? Na tua vida, na vida de vocês, quando vocês começam a aprumar as coisas dentro de ti, tu tem certeza.
Mas fora, Acaba tudo, rouba tudo, parece que tá desmoronando tudo. é a impressão que a gente tem. Fala, meu Deus. Exatamente. Então Deus nunca é superficial, banalizando as nossas falhas de caráter e as distorções que ainda temos na nossa personalidade. Acima de tudo, a fé é uma musculatura que não pode deixar de ser exercitada. Então, não é que também, vamos dizer, vão ter momentos da nossa vida que nós vamos estar mais aperfeiçoados. Mas digamos que nós não tivéssemos mais o exercício de colocar a fé em prática. Um músculo sem prática acaba ficando como? Atrofiado. Então, se eu não tiver que exercitar a minha fé, a tendência dela é o quê? Ela esmorecer. Então, nunca as provas não vão cessar, elas vão diminuir de intensidade, né? Vão mudar de foco, tal, até para a gente ter um descanso em algumas áreas, mas vai sempre existir para que a gente se fortaleça e não esqueça de Deus. Porque, infelizmente, o pior de tudo ainda é que a nossa natureza nos leva a esquecer de Deus. Ah, não preciso mais, tá tudo bem. Quantas pessoas já vieram me procurar, Deus, eu quero, daí Deus dá o que ela pede e daí ela nunca mais volta. Quantas? Adiantou receber a bênção? Não, perdeu o abençoador, quer dizer, nunca teve o abençoador, porque nunca quis o abençoador. Então a gente precisa afinar isso. Romanos 28, aliás, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou segundo o seu propósito. Quantos aqui conhecem esse versículo até aqui? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Até aí a gente conhece, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tchum. Poxa, com esse versículo eu sou a pessoa. Fera. Mas é como aqueles que são chamados pelo seu decreto, ou que caminham segundo o seu propósito. Daí sim todas as coisas cooperam para o bem. Agora, se eu estou fora do propósito, fora do caminho, e tem gente que está tudo errado. Não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, mas está tudo fora. Então, não é um propósito. A gente não pode usar a Escritura dessa maneira. Eu preciso estar com um propósito firmado em Deus. Este texto aponta para a necessidade de quebrar um sofisma que muitos tentam sustentar. Ou seja, quando atendemos ao chamado de Deus, mesmo andando em obediência, não quer dizer que só acontecerão coisas positivas e animadoras. O centro da vontade de Deus não nos isenta das provas, das dificuldades e das resistências oferecidas pelo mundo espiritual. Quando Paulo fala, lá em Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, o que ele realmente quis dizer com isso? Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele estava se referindo a vencer o quê? O que seriam todas essas coisas? Significa a resistência que está por vir, aquilo que vai nos testar consistentemente, aquilo que vai nos tirar da zona de conforto, aquilo que vai nos impulsionar, ou se eu escolher não ser impulsionado, eu vou estagnar, ou eu vou parar de caminhar, enfim, várias coisas podem acompanhar a gente. Depende de uma coisa só, depende de você e de mim. Depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então, vocês têm observado eu, às vezes, puxar em algumas situações para dar uma concentrada. Por quê? Porque as coisas começam a diluir e, às vezes, você tem que trazer de volta. Por quê? Porque está diluindo, está se afastando do foco. Né? Vocês que trabalharam lá esse final de semana com construção civil, tiveram uma noção, eu já falei disso, uma construção feita, um piso colocado, um pouquinho torto, ou se você for fazer as coisas, vocês que viram lá como eles trabalharam, se você tiver uma medida, o prumo não for bem acertado, no final você vai ter uma estrutura torta. Pode ser 2 milímetros numa metragem quadrada, vai ficar uma coisa, no final
algo que eram 2 milímetros. 2 milímetros é o quê? É isso aqui, né? Mais ou menos? Largura do pincel, mas é menos largura do pincel. É menos então que isso aqui, né? É menos largura do pincel. É porque um risquinho é 1 milímetro. Então, 2 milímetros no final, num prumo torto, vai dar uma construção torta. Então, no final pode dar uma diferença assim, depende da metragem quadrada da Quando põe no construção. esquadro, vai enretar. Exatamente. Mas se você errou aqui, você pode usar o esquadro que você quiser. Vai ficar errado. Você vai ter que quebrar tudo e começar de novo, certo? E aí é isso que Deus está fazendo com a gente. Deus não vai usar o esquadro. Ele vai usar o prumo dele. E tudo é dele, tudo aquilo que não foi construído. Porque a Bíblia não diz que nós somos um edifício. Nós não somos um edifício? Então, tudo aquilo que foi construído fora do prumo dele, eu podia até conhecer a palavra. Mas se a construção não foi feita de acordo com a estrutura da palavra, tá torto. Você quer continuar sendo construído sobre uma estrutura torta? Você vai ser construído, né? Daí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a estrutura não vai aguentar. Vai pender para um lado e cai tudo. Vai. E daí, Se existe muito tempo, vai água abaixo. não, fora que além do serviço de muito tempo, você corre um grande risco de morrer. É, desapar em cima. Pensa os escombros todos em cima de você. Porque você é o edifício em si. Então nós não temos estrutura. Por isso que nós vemos muitas pessoas o quê? Sobrecarregadas, pesadas, vivendo uma vida de opressão. Isso é em todo lugar, gente. Por quê? Porque a construção, o prumo não foi o de Deus. E Deus está querendo trazer o prumo dele. E infelizmente a gente vê famílias até de cristãos que têm filhos dentro do evangelho que não tiveram uma vida no prumo de Deus. Continuaram com o prumo do mundo. E daí, poxa, mas eu nasci no evangelho, né? Como assim? Vou ter que passar no prumo também. Vai! Deus vai ter que quebrar aquilo que foi construído de maneira errada para trazer para o prumo dele, para o princípio dele, para o fundamento dele. Cris, Oi. e quando a pessoa é igual ela é confrontada assim, a fazer do jeito que Deus quer dizer, no prumo de Deus, Sim, tipo assim, eu já sei o que ele quer. sim. Aí eu proponho fazer aquilo que ele está pedindo. Vai, igual eu tô falando aqui, vai ter resistência Vai, no claro. mundo espiritual. Vai, por quê? Porque aquilo ali vai romper com as amarras erradas, ou com as amarras do prumo incorreto. Por isso que a gente tem que lutar e tem que ser o que? Obediente com os mandamentos e com aquilo que Deus nos direciona nas nossas vidas. Pense, vamos lá, a gente é um edifício construído e Deus está querendo refazer um prumo. O prumo torto está lá, entendeu? Mas você, e tu pende para esse lado. Daí pensa, você vai ter que dar um passo que vai te colocar no prumo de Deus. Vamos imaginar que o prumo é aqui, mas tu está pendendo para cá, né? Porque a construção foi para lá. Tu vai ter que fazer força para dar o passo reto para esse lado. Por quê? Porque aquilo ali é mais fácil, já tá, a tendência já está para o outro lado. Então você tem que se esforçar sim. E a questão da gente obedecer é tipo assim, o pai fala, igual o pastor Edinho fala uma coisa pra Hannah, pra ela fazer. Ela Sim. tem que ir lá fazer. Ela não tem assim que sentir de fazer ou então deixar. Porque vai estar desobedecendo. Exatamente. E também não é assim, quando eu sentir eu vou. É, Não, é se ele falar assim, vai, você tem que ir. é mais ou menos isso. Determinação, né? A mesma coisa que nós queremos dos nossos filhos, ou nós queremos de alguém que nós lideramos, ou nós que temos um líder, que nós queremos essa honra, esse respeito, essa obediência, nós devemos ter para com Deus. É claro, se ele não me mandar pecar, né? O pai, o líder, se ele não te mandar pecar. É que nem a esposa tem que ser submissa ao seu esposo. Mas se o esposo quiser pecar, ela tem autorização de Deus para dizer não. Porque acima da autoridade do marido ainda está a autoridade de Deus. Entendeu? Então, naquilo que é pecado, não. Naquilo que é pecado, nós temos que nos posicionar. Né? Agora, aquilo que é prumo de Deus, que é o que está escrito, não, peraí. Calma lá, né? Então, quer dizer, eu vou perder minha salvação agora, porque tem que... Daí já vira um legalismo muito grande. Então, a gente tem que observar isso. É obedecer. A gente pode realmente comparar Deus e a gente
com nós e os nossos filhos, ver os sobrinhos, às vezes quem não tem filhos, né, ou algumas crianças que vocês observam, vocês com as meninas aqui, como a gente trata, a luta que a gente tem muitas vezes para manter, né, no prumo. Mas é maravilhoso você construir uma vida no prumo de Deus, ou tentar, porque a gente não vai acertar o tempo todo, não. Vai ter que parar umas arestas uma hora ou outra, sabe? Então, faz parte disso aí mesmo, Patrícia. Então, onde é que eu tô aqui, gente? A página 29. Isso. Então, aqui, ó. Gostamos da ideia de que somos vencedores. Obrigada, Rafa. Gostamos da ideia de que somos vencedores sem ter que lutar, ou de sermos aprovados sem ao menos fazer a prova. Porém, isso não é correto e não funciona desta forma. Paulo, então, nos explica, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aqui, na verdade, ele não está dando explicação que isso pode separar. Ele está dizendo, gente, nada pode nos separar do amor de Cristo. Na realidade, se a gente for ver todo o contexto, ele está fortalecendo a ideia de que tudo isso serve para construir um caráter firmado em Deus. Então, se você está passando por alguma dessas situações, então você está diante da tremenda oportunidade de não duvidar do amor de Deus e de se tornar um vencedor. Não tem como você ser aprovado sem passar na prova. Então, tudo que você está passando, amada, é para você passar na prova. Tudo que você está passando também é para você passar na prova. O que eu passo, o que eu passei, o que eu estou passando é para mim passar na prova. Para mim está um degrau mais próximo de Deus. Porque às vezes você quer correr da prova porque ela está muito doída ou difícil. Cada vez que você corre da prova, a prova fica mais difícil, mais doída. Quem quer fazer tem que estudar mais, agora na escola mesmo. Se falta uma prova, tem que pagar a multa ainda e ainda fazer de novo. Então, cada vez que eu fujo, eu torno ela mais difícil. Cada vez que eu escolho obedecer, eu vou ter um ciclo que vai tornar ela mais difícil. Tem um testemunho, o Daniel Mastral, ele conta que ele, no começo da conversão dele, ele andava armado, né? Porque ele tinha que se defender. Ele conta, ele dá risada. Não precisava me defender, né? Para os caras, tal, queriam me pegar, ele era envolvido com Satanás. E ele andava armado para se defender. Todo mundo ministrando, ele não precisa, tal, não sei o que, e tal, e não precisa Jesus. Não, tem que andar armado, vocês não conhecem os caras, vocês não conhecem os caras. Até que um dia aconteceu uma situação e ele estava na frente da casa da sogra, tomara Deus que não... Enfim, ele estava na frente da casa e teve um cara veio roubar ele e ele estava armado e ele chegou a tirar a arma e ele ia atirar. E daí ele se viu numa situação tipo assim, ele se viu numa situação, entendeu? De que vê que ele quase fez algo que ia custar de uma maneira forte o quê? Ia ser caro para ele como cristão. Então assim, ele teve que ter, ele quase cometeu o maior erro da vida dele para se convencer de que não precisava. Eu acho que é mais ou menos assim. Então assim, será que nós vamos ter que quase cometer o pior erro das nossas vidas, entendeu? Colocar em risco a nossa salvação, colocar em risco a nossa intimidade com Deus, colocar em risco tantas coisas para acordar e ver o quanto Deus nos ama, ou a gente pode simplesmente dizer, Deus, está difícil, as coisas não estão fáceis, eu realmente preciso de Ti, mas eu quero chegar no objetivo e passar de uma vez por todas nessa prova, ou ficar dando voltinha na prova? Daí o pastor e a pastora dão uma direção, falam, daí tu, não, nada a ver, vai lá e faz o contrário. Vale a pena? Né? Ou então a tua mãe te dá um conselho de Deus, o teu pai te dá um conselho de Deus, e tu não, é do meu jeito, tu vai lá e faz do teu jeito. E daí tu bota a tua vida em risco em algumas situações, tua vida física, tua vida espiritual, e corre, não, mas não aconteceu nada. Glória a Deus! Mas até quando tu vai andar em cima do muro? Ou vai andar numa corda bamba? Tem um outro testemunho do irmão que ele conta, né, em público, o pastor Luciano Subirá, que ele era criança e ele tinha um primo e os dois eram muito arteiros, eles eram muito amigos. E eles saíram para brincar, e aliás, estava chovendo muito,
lá no Paraná, acho que era onde ele morava, não lembro direito. E eles queriam brincar nas construções, porque lá no sul a gente brinca muito, assim, chega final de semana, reúne a turminha pra brincar nas construções, né, nas montanhas de terra, e pular no cipilho, assim, aqui vocês chamam serragem, a gente chama lá de cipilho. E pula no cipilho, uma vez inclusive nós pulamos numa, meu Deus, tinha mais de 10 metros de altura de cipilho, e tinha formiga dentro. E nós pulamos lá, Jesus, pensa, né? Tá, pula. Então, e eles estavam esperando parar de chover para ir brincar. E o primo ganhou um Bamba branco. Tênis antigo. Tipo All-Star. Né? Mas e ganhou o Bamba. E ele queria inaugurar o Bamba. E a mãe dele disse, guri, tu não usa esse tênis porque acabou de chover. Não, mãe, não vou sujar, não. Se eu sujasse, me bate. Hã? Se eu sujasse, me bate. Conhece já o testemunho? Então, daí ele falou, não, mas se acontecer alguma coisa, a senhora pode pegar eu e ó. Não vou sujar não. Saíram, menino ousado, e o Luciano dizia assim pra ele, ô cara, troca de tênis, cara, nós vamos brincar na construção, cara. Não vai ficar limpo esse tênis. Branco, chuva, lama, tu tá louco, tu tá pedindo pra apanhar, acho que tu gosta. Tô achando que tu tá cavando uma encrenca pra ti. Tá, foram brincar e disse que tinha uma construção que tinha umas tábuas por cima. Daí, diz que o menino foi assim, foi andando assim, na tábua. E a tábua na água. E a aguinha pique pros lados. E o Luciano assim, meu Deus, a minha tia vai matar ele. É o Bamba. Cara, é o teu tênis, cara, tira o tênis. Não dá nada, vem cá, quer ver? E pulou. Quando ele pulou, que ele voltou, o Luciano disse que ele sumiu. Ele olhou assim, cadê o meu primo? Quebrou as madeiras, estou resumindo bem, tá? Quebrou as madeiras e tinha um poço embaixo. E ele caiu dentro do poço. O Bamba dele, tadinho. Mas ele caiu dentro do poço e ele ficou preso lá embaixo. Porque tinha muito entulho, entendeu? E ele demorou pra subir, daqui a pouco ele sobe assim. O Bamba! Né? Daí o Bamba, os dois indo pra casa. Né? Aquele barulho de tênis e ele. Não. Então, enfim, né? Apanhou. O que culminou? O Luciano conta isso. Que muitos anos depois, ele já adulto, ele já ministrando e tal, e ele com dúvidas acerca de obediência, de desobediência. Uma brincadeira de criança, gente. Ali ele disse que Deus trouxe a memória dele um dia que eles estavam também no metrô. Acho que isso era em São Paulo, ele estava em São Paulo. E o menino brincava, que ele tem a linha vermelha, não tem? Daí ele ia e não podia ultrapassar. Ele ia em cima da linha vermelha e quando o metrô passava, ele enfiava o nariz e ficava o metrô passando. Brincando, perigo. Uma brincadeira. E esse menino, ele morreu de overdose de cocaína. Esse primo do pastor Luciano Subirá. Daí o Luciano pensando, mas o que, por quê, o que aconteceu? Daí Deus trouxe à memória essas duas situações. Da brincadeira lá na infância e da brincadeira aqui um pouco mais velha, no metrô. Do que? As escolhas. Que naquele dia, mesmo brincando, o primo dele estava fazendo as escolhas dele quanto a obedecer e desobedecer. Quanto a brincar com a própria vida. Vale a pena brincar com a própria vida? Mas não, eu dou conta. Não pega nada. Não vai acontecer nada. Vai sujar o tênis. Não vai sujar o tênis, não vai sujar o pano. Não, depois eu vou lá, peço um perdãozinho para Deus e tá tudo beleza. Gente, é sério. Lá na infância, muitas coisas, por quê? Porque eles já tinham conhecimento. O Luciano é filho de pastor, ele nasceu no Evangelho, os irmãos também, enfim. Então, brincar com Deus e com as coisas de Deus é muito sério. Sabe? Então, nada pode nos separar. Essas situações, elas podem vir nas nossas vidas, mas as nossas escolhas, elas vão provar para nós aonde nós estamos indo. Elas vão definir que caminho que eu vou percorrer. Pastor, é interessante a questão de nada pode nos separar, me veio assim ao coração de que
nem a dor, nem o sofrimento pode nos separar. O que pode me separar sou eu mesma, é a minha escolha. Exatamente. É a escolha que eu decido que me faz separar, mas a dor não pode me separar de Deus. É escolher desobedecer, é escolher fazer do meu jeito. Isso pode me separar. Então, qual foi a palavra que Deus me deu, gente, que eu li, porque nós lemos em 2 Crônicas 15, lembra? O profeta entregando uma palavra para o rei Asa. Enquanto estiveres comigo, né, estarei com vós. Então, gente, não é Deus que se afasta de nós. Nós escolhemos nos afastar de Deus. Então, não adianta dizer, porque Deus... Não é Deus, é nós. Entendeu? Somos nós, são as nossas escolhas. Então, olha só. Deus quer que cada atitude que vocês estão passando, cada coisa que trouxe à memória agora que talvez houve uma desobediência, ou que você tem que passar na prova, ou que você não está passando na prova, enfim, ou que você tem que fazer uma escolha de fazer aquilo que te foi ensinado. Cada uma dessas atitudes, cada uma dessas coisas é um degrau para que vocês se tornem vencedores. Não é para puxar vocês para trás. Mas o que a gente pensa quando essas coisas começam a acontecer? Tipo, alguém pega no pé, ou alguém de repente fala alguma coisa em cima. Não quer me acabar comigo? Quer me destruir? Se sente pressionado. Se sente pressionado? Não, essa pessoa não quer meu bem, não, tá vendo? Não, gente, é muito pelo contrário. Em Hebreus fala, e em todo o Antigo Testamento, que o pai que ama, corrige o filho. O filho que é filho, recebe a correção. O que é bastardo, que não é filho, não recebe. É rebelde, é desobediente. Sabe o que acontecia com os filhos desobedientes no Velho Testamento? O filho que não era obediente ao pai, que era uma desonra para o pai e para a mãe, era levado para fora para ser apedrejado. Tá certo que não era por qualquer coisa, entendeu? Não é isso. Mas aquele, vamos lá, Ofni e Finéias, vocês conhecem a história dos filhos de Eli? Já. Sangue de Jesus tem poder. Não, aquilo ali era a tribulação, né? Ofni e Finéias, vamos usar. Aqueles dois ali, eles eram dignos disso ter sido cumprido. Mas porque Eli não foi um pai e não os corrigiu, o que aconteceu? Eli morreu e ainda perdeu. O que aconteceu com a arca? A arca foi levada. Várias coisas aconteceram por causa da desobediência e do não cumprimento de algo. Então, gente, filhos obedientes é algo importantíssimo. Tá bem? Então, olha só. A atitude certa de concordar com o caráter de Deus em cada prova funciona como uma senha que destranca portas e rompe as nossas fronteiras. Vamos lá, Patrícia. Essa semana tu teve uma vitória, não teve? Tive. E não foi uma sensação poderosa da presença de Deus? Foi. Não destrancou uma porta na tua vida? Tu não sentiu? Porque eu tive que repreender e depois eu tive, assim, orar, eu consegui orar e passou um pouco, eu senti que... O bálsamo do Senhor. Tu teve a prova. Porque às vezes acontecia, antes de você ir lá nessa quarta-feira, eu sentia alguma coisa, começava a sentir, eu queria dormir, não conseguia, eu ia lá e tomava aquele remédio, mas... Dessa vez não, tu parou, tu disse, não, eu vou orar, e em nome de Jesus. E você sentiu, que nem tu contou. Eu creio que todos nós, em algum ponto, temos algo para contar de vitórias das nossas vidas. Eu tive uma vitória também, né? Vocês tiveram uma vitória durante a semana, a Fabi também teve, a gente estava compartilhando, né? Enfim, Lucas teve também. Teve uma prova, situações, mas enfim, tem rompido em outras. Não tem? Em algumas sim. Hã? Caminhando. Sim, tá caminhando, mas tem dias você rompe, dias você não rompe, a gente não pode parar. Camila também, Grazi, Rauri, Geraldo, todos nós. Você não teve vitória, Geraldo. Né? Mas não foi um romper também? Para e pensa. Foi uma carga que saiu do peso, que a gente Não. fica preocupado com as questões de... Naturais, de organizar e tal. Então, mas dependendo de como eu trato com isso, se eu colocar isso como prioridade e em vez de Deus, acaba gerando situações mais pesadas ainda, mais cargas. Então, com alguns erros eu gero acertos e vice-versa. A gente tem que perceber todas as coisas. O que tem sido prioridade nas nossas vidas?
né? Então, a vitória de Jesus precisa ser endossada em cada luta que passamos através de uma identificação com o seu caráter. Como? Mudando uma posição de caráter, certo? Basicamente é necessário um desprendimento para enfrentar qualquer situação, encarar tudo como um acréscimo, ou seja, saber absorver a parte boa de toda e qualquer adversidade. Sem este entendimento, abortamos a real possibilidade de sermos aprovados. Então, olha o convite que eu quero, né, deixar para vocês. O convite que eu quero deixar para vocês nessa questão de ser aprovado. Gente, tudo. A gente concorda que nada acontece sem nada, permissão de Deus. exato, sem a permissão de Deus, que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus permita. Então, até aquela pior luta que você está tendo, está sendo permissão de Deus para que você cresça, não para que você seja destruído. Não, Deus quer acabar comigo, então, não é possível. Né? Eu já ouvi gente falando assim, não, Deus é sádico. Tem gente revoltada que chega a falar isso. Não, então Deus é sádico, ele tem prazer em ver eu sofrer, eu sangrar, eu tal. Oi. Quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, a gente estava passando uma dificuldade muito grande financeira. Eu, meu pai, minha mãe, a família toda. Sim. Aí a questão foi o seguinte, eu nasci no lar evangélico, né? Desde que nasci, caminho com Cristo. Sim. Só que chegou um ponto que eu não estava aguentando mais a situação do meu pai e da minha mãe, naquele estado que estava em casa, chorando, preocupado com o que ia fazer, com o que ia comer amanhã. E eu comecei a pensar, né? Falei, O que eu vou fazer? como assim? Meu pai sempre trabalhou, meu pai trabalha com jovens daqui da igreja, faz tudo para agradar a Deus. E nada acontece na nossa vida, passa nessa situação, todo meu pai chorando, uma depressão danada. Falei assim, Deus, para mim isso não existe nada. Algum tempo atrás eu percebi o tanto que eu fui hipócrita. Hipócrita não, tanto Imaturo. senti nojo Não, de mas mim, imaturo, porque tu era um menino, tu teve um choque ali, né, de valores e de situações, né? Tu era um menino mesmo. Cheguei e falei, não, o senhor não tá vendo a situação que está aí, o senhor não faz nada. Então, na real, o senhor não existe. Mas qual que é a questão aqui? Gente, o foco muitas vezes das nossas vidas tem estado nas coisas. Lembra que eu estava falando? Porque assim, não é porque eu estou fazendo algo para Deus que eu estou no centro da vontade dele. De repente Deus não quer nada daquilo ali. E o meu coração, de uma certa maneira, está afastado do Senhor. A gente vê muitas pessoas hoje desenvolvidas com a obra de Deus, dita a obra de Deus, mas o próprio Isaías dizia, né? O povo que me adora com os seus lábios, até com mas o seu coração está longe de mim. Não é diferente hoje. Então Deus devia estar tratando uma área, e como, no caso, o teu pai entrou em depressão, né? Então, tipo assim, o foco nessa situação, Deus estava querendo focar ele mais em Deus do que nas coisas, e ele não venceu essa situação. E daí ele acabou sucumbindo às emoções dele. Deus queria trazer cura, mas, não sei, de repente não tinha ninguém para ajudar nessa caminhada, para que ele entendesse, e ele acabou sucumbindo. Aconteceu com várias pessoas. Engraçado que nessa época era o seguinte, a gente morava em Jaraguá, aí Deus tinha confirmado pra gente ir pra Cuiabá. Que lá Deus ia tomar conta da gente, aquela coisa, né? Então a gente pensou, nossa, então vai ser... Então, quando a gente chegou lá, foi tudo mil maravilhas. A gente mexia com marmitex, a gente chegava de vender a 150 marmitex por dia, fichado na empresa. Então, todo dia era 150 marmitex sem... Aí de uma hora pra outra, acabou tudo. Em questão de um ano, a gente ficou nessa situação. Eu não tinha chinelo pra me andar. Pra você ter uma ideia. Então, assim, ó, fugiu de uma prova, né? Não foi Deus que mandou. Mas, enfim, todo mundo falou, pareceu que sim, vambora. Daí fugiu da prova, apareceu a mesma. Só que pior. Mais dobrada. Então, assim, a gente vai falar dessa questão do ciclo das provas, e da prova e da reprovação. E isso acaba gerando o quê? Algumas feridas e os cansaços que a gente estava falando, que podem nos fazer perecer sim. Sabe? Olha só. O que é debilidade crônica? Já vou falar disso agora. A gente começou mais tarde, então dá para ir mais um pouquinho. Olha só, a desintegração do caráter e a síndrome da debilidade moral crônica. Debilidade é a falta, né? É quando você não tem, tá faltando algo. Então assim, ó, é a desintegração do caráter e a síndrome da falta de moral crônica, tá? Então a debilidade é a falta.
tá uma coisa escassa, diluída, fraca, débil, né? Vivemos num mundo debilitado e degenerado moralmente. Alguém discorda disso? Não, né? Tá cada vez pior. A moral relativou-se a ponto de tolerar e ser confundido com o imoral. Não, depende. Entendeu? É relativo, depende do ponto de vista. Hoje tá tudo assim. Depende. É pecado? Aliás, Não, depende. as coisas mais absurdas, pastoras, elas têm se tornado até lei. Tem. Elas têm entrado em Constituição e tudo para se tornar lei e direito. Então, E se a gente for mais profundo ainda, as leis acabaram tornando essas coisas legais, mas assim, ó, daí é que virou uma acepção mesmo, porque antes não tinha lei, então não existia acepção. A partir do momento que há uma lei, você percebe a acepção, no sentido do que agora você é obrigado. Então, na realidade, quem está perdendo com isso são as próprias pessoas que estão envolvidas e nós também como sociedade. Porque antes não tinha. Agora tem, né? Faceamos uma aguda inversão de valores que absurdamente é tida como avanço cultural e modernidade. Não, agora é outro tempo. Que nem eu fui falar de relacionamento com uma pessoa, né, um tempo atrás, e daí eu estava comentando, não, porque Deus, sempre falo isso. Gente, a palavra é contemporânea. Deus era, é e será. Ele não muda. Eu tenho que mudar. Não, mas a gente está em outros tempos. É impossível. Não tem como, cara. Tem que beijar na boca. Tem que tal. Tem que pegar na mão. Tem que experimentar. Porque e se não rolar aquela química depois? E aí, como é que fica? Gente, que química? Você vai casar com a química agora, então? Né? Você vai lá e vai fazer projetos químicos no seu relacionamento. Mas é usado, não, isso é o moderno, né? É comum, tem que experimentar. Daí você pergunta para as meninas nas igrejas hoje, quantas, você já namorou com quantos? Uns 5, 6, já experimentou. E tá experimentando, e tá fazendo projeto químico. Né? Fogos de artifício. Agora ele tá formando em química. Daí você tá numa comunidade em que a menina tá casada e já ficou com todos da igreja. Daí a esposa do marido sabe que pensa que situação. Eu conheci um casal que rolou uns negócios assim. Que a menina se sentia confrontada. Foi muito difícil pra ela. Mas eu entendo ela. Você tá casado com seu marido já ficou com 2 ou 3 ali, ficado, né? Ficado. Entendeu? E daí é o teu marido, daí tu vê a menina também casada, mas tendo um relacionamento de amizade. Sei lá. Ah, não, mas é puro, é em Deus. Então, na época também era puro em Deus. Engraçado, né? Gente, isso não é comum, isso não pode ser tido como comum. Não pode. A mão naquilo, aquilo na mão, né? Liga em cima, esquenta embaixo, tal. Não pode, é fato. Não é os abraços de irmão, não, nós é irmão. Não, nós é irmão. É irmão em Cristo, daí pô, você vamos entra na abraçar igreja, aqui. né? Tá a filha do pastor, ou o menino namorado assim, encostado naquilo assim, né? E a menina encostada nele. Normal. Pediu pro pai, pro pastor. Um dia está normal, que pediu pro pai, o pai aceita não, ele pediu, cara. Não tem problema, tá? O pai deixou. Tá normal. Pediu. Tá lá a menina assim, os dois bem comportados, em santidade. A menina em cima dele era assim, né? Santidade. Que santidade, cara! Coitado, guri. Senhor. Apaixonado. Vai ter que sair dali e discretamente usar a Bíblia, né? Não, é real. Vamos ser sinceros. Que relacionamento de santidade é essa? Vamos rir mesmo, pode rir. É real. Não é? Daí bota a Bíblia do lado e... Oi, mano. Momento de santidade. Oh, glória. Que coisa linda. Ó, vou levar com a Bíblia hoje, né? Ó, não pode faltar. Tem que levar Nossa, sempre. Bíblia Tem que hoje. ser grande, né? Tá Não, garantido. deixa eu ouvir o meu versículo. Não, hoje não, eu tô... Então, a síndrome da debilidade moral, gente. Daí a gente tá dentro da igreja, tá no Senhor e tá achando que tá tudo beleza. E não tá beleza, isso é pecado.
Ah, mas nem rolou nada, já fornicou, só porque não mete um, não quer dizer que não está em fornicação. O que Jesus falou no sermão? Lascívia. Se você na sua mente já pecou. Eu estava até pensando hoje, porque eu estava com a minha mãe e tal, e elas se reuniram para assistir um filme evangélico. Dia do Evangelho. E assim, tal, o filme fala sobre valores e tal, interessantes. Eu não cheguei a pegar o filme, não sei a história do filme. Mas assim, esses filmes tipo Prova de Fogo, Sim. essas coisas assim. E assim, aí ai, que filme lindo, ai, ele fez isso, que lindo, né? Aí o rapaz lá passou por uma situação no trabalho dele, em que o chefe que ia contratar, chegou e falou pra ele, olha, eu te contrato, mas você vai ter que escrever que você passou tantas mercadorias e na verdade você vai passar esse número de mercadorias. Tipo, 17 mercadorias você vai passar, mas no papel vai ser só 16. Aí o rapaz tinha acabado de converter e tal, eu não posso fazer isso. Foi pra casa orar, a mulher dele pressionando ele pra aceitar o acordo, e ele falou, não, eu não posso, eu tô mentindo se eu fizer isso. Aí tá todo mundo em volta assistindo o filme, ai, que coisa linda, isso e aquilo. E eu passei por situação semelhante em casa também, né? Aliás, no trabalho, onde eu falei que eu não ia mentir, eu não menti, e todo mundo me condenou por causa disso, né? Aí eu fiquei pensando, gente, o povo assiste tantos filmes na televisão. Mas estão cegos, não estão vendo na realidade o que Mas está não, acontecendo. sabe? Mas na hora de viver, até os ditos cristãos. Mas né, é o principal, não vamos nem falar do ímpio, porque o ímpio não sabe, gente, não tem nem como cobrar O dele. problema é meio inocente, né? Não, ele está ali na ignorância, o cristão mesmo, nós estamos fazendo errado. Nós é que temos que fazer a diferença. E a gente tem visto as coisas e tem muitas vezes escolhido fazer errado. E é momento nas nossas vidas a gente mudar essa história. Amém? Temos que mudar. É o nosso papel. Nós somos o candeeiro que não pode ficar escondido. Né? Então essa debilidade moral, gente, isso aqui, a Babilônia entrou na igreja, entendeu? E não entrou no usar calça, ou no usar brinco, ou no cortar o cabelo, ou no pintar o cabelo, ou no pintar a unha. A Babilônia entrou no coração das pessoas. Entendeu? Porque tem muitas pessoas vestidas, um minutinho, de cima e embaixo, fazendo tudo aquilo que foi dito, que foi ensinado, que era doutrina, que era certo. E por baixo da burca, né? Porque coberta dos pés à cabeça, né? Só aparecia o nariz, um olhar de sensualidade maior e pior do que qualquer coisa. Entendeu? Então assim, ó, não é que então agora pode tudo. Não, vamos vigiar. O sangue de Jesus tem poder. Mas a nossa integridade moral, ela brota de dentro para fora. E é por isso que os valores estão denegridos, porque dentro das pessoas isso não tem sido ensinado. Entendeu? Você vê as meninas indo para as reuniões com vestidos acima do joelho. Coitados, senta, o vestido já sobe um tanto assim, fica com os colchão tudo de fora. Entendeu? Cruza a perna mais meio pedaço. Daí, os decote, barriga de fora. Entendeu? Agora é moda, não, tem que cortar. Mata os coitados dos irmãos. Mata. Vai pular no espírito, né? Pula junto. Não, eu vi uma cena uma vez numa igreja que eu fiquei chocada, eu disse, pelo amor de Deus, alguém dá um pano, vai cair fora. Eu peguei um pano e cobri a menina, não fazia nem parte do grupo. E ela tá pulando o espírito, me perdoa, não tava, porque o espírito não vai fazer uma menina pular e quase perder os peitos pra fora da roupa, por causa do decote. Entendeu? Ah, o Vale da Sombra, mas o Vale da Sombra da Morte, tudo exposto, né? Esse vale é pro marido naquelas horas lá, não tem nada a ver com o resto do povo. Entendeu? Daí tá lá, o Vale da Sombra da Morte, tudo isso. Não, mas eu não tenho peito, nem tem vale. Não tem uma ova. Tem peito, tá ali e, enfim, tem que cuidar. É real. Isso, acontecendo muito o divórcio também dentro da igreja. Pois é, mas por quê? Porque ninguém tá abrindo mão do que é correto, cada um na sua parte, tanto o esposo quanto a esposa. E a liderança que deveria ser às vezes um pouco mais, porque existem casos e casos,
Mas a liderança tem que chegar junto e analisar e ver o que está acontecendo com esse casal. Entendeu? E de acordo com o que está acontecendo, sentar e tentar uma reconciliação. Mas nas igrejas Mas não deu certo. Essa atenção, Lá, mas é troca. Tá a mesma coisa que no mundo. Aí outra coisa, até os ministros levam a palavra de Deus, tem Então, problema nisso. não. Vem falar assim, vamos tratar, não, irmão, paga só a mensalidade desse mês que vem só lá na... Tá tudo bem. Se você tá no nome lá da... Deixa eu falar, né? Ah, O nome da convenção. Isso. E continua, irmão, é bênção. Pode pregar, mês que vem tá pregando aí, toma a ceia e tá abençoado, não? E uma vez eu Foi estava dia. conversando com um pastor que eu admirava Perfeito. muito, uma denominação até famosa tal, sobre o MMI, que eu gosto demais, é muito sério, e fala MMI, Marriage Ministries International, Ministério em Português, Casados para Sempre. E eles têm essa coisa do casados para sempre, que tem como Deus restaurar, é claro que se as duas partes forem colocadas diante de Deus e ambas quiserem e tal. E o que acontece? Eles estão ministrando isso e eu falei, pois é, eu vi que você também trabalha com isso. Pois é, irmão, mas eu tive que tirar o meu ministério. Mas por quê? Não, porque eu tive problema com um casal lá que tinha muito dinheiro, e daí ela queria separar, porque daí ia ser a divisão de bens, e daí não sei. Eu falei, tá, mas o que tem a ver a restauração do casamento? Não, ela não queria, ela era dizimista muito... Na cara dura ele falou isso pra mim. Eu quase caí dura na frente dele, eu olhei pra ele e falei assim, então tá bom, com licença. Eu não falei mais pro homem, eu nem discuti diante de Deus. Eu parei de falar, deixei ele falando sozinho, pra mim acabou. Pra não perder o dia. Não, porque eu ia perder o meu dia, né, se eu fosse entrar ali. E pra ele não perder o dízimo da mulher, ele não tem nada a ver com isso. O pastor dela. Então, isso é o quê? Essa síndrome entrando avassaladoramente dentro da igreja do Senhor Jesus. Dentro da igreja do Senhor Jesus. Então, olha só, pessoas que aceitam a debilidade moral crônica se amoldam às circunstâncias imorais que rotineiramente as afrontam, acabam se conformando com os valores iníquos do presente século. Nem que negócio lá do que Paulo fala, não vos conformeis com... Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, hoje, a gente vai parar por aqui, né? Mas o que eu quero deixar pra gente nessa questão da debilidade moral? Né? Eu falei de algumas coisas assim que a gente mexe um pouco, a gente cai sem graça e tal, mas é real. E a gente tem que dar nome aos bois, dizer qual é a questão, o que está acontecendo. Né? Daí você vê, numa semana que passou, um irmão esteve aqui, ele compartilhando que o pastor ia pro retiro, e daí o retiro tinha piscina e tal, daí o pastor ficava cuidando das ovelhas, né? De biquíni. Lindo, maravilhoso. Pense, se é de Deus, gente, o sangue de Jesus tem poder, vamos vigiar, né? Vamos vigiar. A gente não pode se acostumar, se moldar a costumes, a tradições, a coisas humanas, mundanas. A nossa vida tem que fazer a diferença. Por isso que eu sei que às vezes estar aqui no nosso meio e participar dos nossos estudos, às vezes é meio pesado. Eu sei, eu concordo, mas é necessário se a gente quiser fazer diferença. Se você quiser fazer a diferença num mundo em que a correnteza está para um lado e você é o peixe do Senhor Jesus que está nadando contra a correnteza. Amém? Graça e paz, então, até semana que vem.